Vai Brasil! Depois do sucesso do primeiro vídeo sobre a Copa dos Perfumes, hoje a gente traz a parte 2, dessa vez, da Maison Viegas. Agora é a hora do leão rugir, meus queridos! Só que diferente do que a gente fez no primeiro vídeo, aqui nós já vamos avançar para as quartas de final, trazendo os 8 perfumes mais vendidos dos últimos tempos. Nessa seleção não tem os meus preferidos, mas sim os mais vendidos e mais queridos na opinião popular. E é claro que a gente vai fazer daquele mesmo esquema mata-mata para duelar um com o outro, para no fim das contas descobrirmos quem é o grande campeão. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa, começar aqui uma mistura super democrática, colocando os perfumes aqui numa situação que eu não faço a menor ideia. Só vou agrupar aqui, definir as duas fileiras e começar o duelo. Vamos lá então. Tá, vai ficar assim, pronto, assim. E ok, pronto, já defini aqui. Vai ser essa seleção. Agrupei. Esses são os perfumes. Quando o perfume é bom, ele vai chegar lá de qualquer jeito, né? Então que comecem os duelos de quartas de final. E nós temos o primeiro duelo que traz... Eita pleura! Esse aqui vai dar bom, hein? Nós temos Le Patron Intense, que é um perfume lindo, perfume muito bem cotado, contra Midnight, que concorre diretamente com ele. Esse daqui é um bom duelo, não são fragrâncias completamente distintas, elas competem entre si e, claro, alguma delas precisa passar. Então, é claro que eu particularmente já tenho a minha escolha. Eu acho que tem uma fragrância aqui que ela tem um alcance bom, tem agradabilidade boa, tá? Claro também que existem critérios, tem preferências muito particulares. Tem pessoas que preferem o Midnight com sobras, porque querendo ou não, ele também traz algumas notas compartilhadas com o Le Patron Intense. Nesse caso, sândalo, baunilha, notas amadeiradas intensas e especiadas também. E aí, a escolha ela é realmente bem difícil. Principalmente porque eles compartilham algumas notas em comum e por disputarem dentro da mesma família olfativa. Os perfumes orientais amadeirados ou orientais especiados. É um duelo complicado, onde esse daqui é inspirado no Altair, que é o único perfume que tem nome de nascidos dos anos 40, mas que a Parfums de Marly gostou assim, né? Então não vamos discutir. E aqui nós temos o Le Patron, que é inspirado no Boss Bottle Intense, que para quem não conhece é tido por muitos o melhor Boss Bottle de todos ou um dos melhores, porque ele basicamente realça o que há de melhor do tradicional com aquele aspecto de maçã, sândalo, cedro e uma baunilha sensacional, deixando aí uma fragrância super agradável, extremamente elogiada pelas mulheres. Sim, Le Patron ele atinge bastante o público feminino com um cheiro que é inebriante, é muito bom. Porém, o Midnight disputa nas mesmas condições, aí que fica mais complicado ainda. Com a diferença de esse daqui ter uma baunilha e um calor maior, também com uma difusão maior. Eles são perfumes com boa presença, mas o Midnight ele ganha em presença a maior parte do tempo. Poucas borrifadas você exala esse perfume aqui loucamente. Por mais que o Le Patron seja um perfume que eu particularmente goste mais e eu recomendaria mais, aqui o critério técnico, afinal de contas, foram as escolhas do público. Midnight é um perfume ainda mais encorpado e ainda mais complexo em notas. Consequentemente, Midnight leva aí a classificação e já vai para as semifinais da Copa dos Perfumes. Eis então o segundo duelo dessas quartas e eu acho que agora vai ser uma briga meio injusta, né? Afinal de contas nós temos a Ferrari dos perfumes, que é o Heaven, o mais vendido, o mais querido, amado e idolatrado da Maison Viegas, que é inspirado no Imagination, tido por muitos como o melhor inspirado do mercado nacional. Para vocês verem como que esse perfume aqui tem um alcance extraordinário. E ele aguarda aqui o seu oponente, que é o Gin Tonic, que também é um baita de um perfume, tem aquele cheirinho de bagas de zimbro, hortelã, uma base de vetiver, musk, perfume gelado, gostoso, bem diferenciado e que vale muito a pena conhecer. Além do mais, tem uma presença bem legal para o dia a dia, é um perfume que tem um certo frescor, mas também uma presença interessante. Não obstante, é um dos mais vendidos dos últimos tempos para cá, né? Se a gente colocar 6 meses, Gin Tonic é um dos que mais vendem com extrema facilidade. Só perde, claro, em número de vendas para o Heaven, que ele é o top 1 medalha de ouro disparado no site. Então,
o duelo fica aí um pouco cruel, né? Porque não dá nem para comparar a entrega de ambos, porque o Heaven é muito superior. Mas em termos de fragrâncias, aí sim nós temos um duelo complicado, porque o Gin Tonic é um perfume um tanto quanto exótico, mas muito bom. E já o Heaven é aquele cheirinho de chá assabonetado que nós conhecemos e performa muito bem. Ambos inspirados em fragrâncias de nicho ou alta perfumaria. Entretanto, por ser um perfume mais acertado, mais vendido e mais bem quisto, além de mais elogiado também, quem passa para as semifinais é o Heaven. E aqui nós temos o próximo par do próximo duelo. Legend e Spartan. Aí, rapaz, ó. Dois perfumes que são conhecidos por serem assinaturas clássicas contemporâneas, e que aqui o Legend também é disparado um dos mais vendidos pela Maison Viegas. Por um lado, o Spartan, que é inspirado no Invictus tradicional, que dispensa apresentações, é um dos perfumes mais elogiados e mais agradáveis que tem. E aqui, inclusive, ele é uma versão tunada, cara. É impressionante o tanto que esse Spartan ele fixa e projeta. Vocês não estão entendendo. Tanto que esse perfume aqui ele é brutal. Poucas borrifadas e vocês tomam conta do ambiente. Aquele cheiro que tende a agradar muito fácil. Aquele aromático com muita lavanda, âmbar. E aquelas notas aquáticas intensas, padrão Invictus que a gente conhece. E sim, é um dos perfumes mais elogiados por elas. Para quem curte elogios e gosta de uma fragrância mais correta, que não invente muita moda, o Spartan é peça obrigatória e você precisa conhecer com certeza. E claro, ele é um dos mais vendidos, não é à toa que além de ser muito parecido com o original, ele performa bem melhor do que o perfume original, que hoje sabemos ficou bem aguadinho, né? E do outro lado nós temos o Legend, que esse nome não é à toa, é inspirado na lenda L'Odyssée de Seimiak, que é tido por muitos, e eu inclusive faço parte e endosso esse coro de ser um dos melhores perfumes cítricos de todos os tempos. Lançado ali nos anos 90, é um clássico atemporal que exala frescor, sofisticação e riqueza também. Esse não tem nem muito o que dizer, sua história fala por si só e ele já é um clássico badalado na Maison Viegas. Porém, nem tudo são flores, né, meus queridos? É um duelo complicado, apertado, alguém precisa se classificar. E é nítido e sabido por muitos, ou maioria, de que a minha preferência sempre pende para os perfumes cítricos, aromáticos e amadeirados. Falou que é limonada, cheirinho de banho tomado, é comigo mesmo, né? Então, eu meio que particularmente já penderia pro lado do Legend. Só que aqui o Spartan, apesar de não ser um perfume super cítrico, ele também me agrada porque eu mesmo já usei Invictus por muito tempo, né? Na minha época de faculdade. E onde quer que eu fosse, as pessoas sabiam que eu estava lá. E ainda perguntavam, tá usando Invictus? Pois é. Naquela época eu não conhecia Spartan de Maison Viegas, porque senão, meus queridos, ou até mesmo se a Maison Viegas existisse naquela época, esse daqui era um perfume que eu ia usar todos os dias na aula, de secar frascos, com certeza. Escolha difícil, apertada, mas por uma questão técnica, por uma questão histórica, por ter mais camadas e mais notas, eu vou ficar com o Legend e sim, ele é o próximo classificado para a semifinal. E agora, o último duelo, né? Pois é. Esse aqui... Gente, esse daqui vai ser muito difícil, e eu não sei nem como que eu vou fazer essa seleção, porque são duas fragrâncias que se opõem, então são propostas diferentes. De um lado, Jazz Master, e esse daqui não tem muito o que dizer, porque ele é um perfume mais encorpado, mais restrito, mais diferenciado, é nichado mesmo, bem fechado, inspirado nessa joia aqui, ó, que quem conhece sabe o tanto que ele é bom. E aqui nós temos um amadeirado especiado, intenso, com algumas nuances adocicadas, e com esse cheiro bem presença e olha, bem encorpado, um perfume diferenciado em termos de notas, de complexidade, ele é muito bem elaborado. É difícil mesmo uma joia dessas ficar aí de fora, tá? É difícil, mas o seu duelo, o seu oponente é o Grand Cigare. Grand Cigare é um dos meus favoritos da Maison Viegas. Ele é um dos mais vendidos, não é à toa. E é uma fragrância que eu sempre recomendo, já falei diversas vezes, não só aqui, como também nas redes sociais vizinhas. Como que eu não falo dessa joia aqui? Desde o dia que eu experimentei esse perfume, quando lançou, eu fiquei assim, amarrado, cara. É difícil não recomendar ou não classificar o Grand Cigare.
É uma questão aí realmente de posicionamento, porque aqui ele é um perfume mais minimalista do que o Jazz Master. Só que esse minimalismo não significa que ele seja um perfume inferior. Ao contrário, ele tende a agradar mais fácil, ou por que não dizer muito mais fácil, do que o Jazz Master. Mas aqui a seleção, além dos mais vendidos, não conta somente com o meu gosto pessoal. Claro que o meu gosto pessoal automaticamente classificaria o Grande Cigar, porque é um cheiro que eu gosto, eu uso, eu sempre recomendo. Mas é importante salientar também de que o Jazz Master é um perfume muito fora da curva, e onde quer que você vá, onde quer que você passe, as pessoas vão virar o pescoço e se perguntar de onde vem esse cheiro tão diferenciado e tão impressionante. Então, o duelo é complicado, mas eu vou escolher aqui como semifinalista o Jazz Master. Com muita dor no coração, com muito pesar, eu vou ter que eliminar o meu queridinho Grande Cigar. E agora vamos os pares, né? Fazendo esses com esses aqui. Primeiro, semifinalista começando aí de trás para frente, Midnight. Já falamos deles aqui, com o Jazz Master. Bom, dois perfumes que também duelam na mesma família olfativa, duelam nas mesmas ocasiões de uso. Perfumes noturnos, que pedem ocasião especial, que exalam bastante, mas um deles é extremamente elogiado pelas mulheres e o outro nem tanto. Inclusive o Midnight tem um monte de concorrentes no mercado, já o Jazz Master não. Ele é um perfume mais exclusivo. Talvez por isso, pode ser por isso, eu o classifique para a grande final. Mas aqui o Midnight, ele tem aí uma legião de clientes apaixonados e aficionados pela fragrância. Então o duelo fica cada vez mais difícil. Mas já falei um pouquinho de cada um deles, então agora não tem muita enrolação. Tem que escolher quem é que passa e quem é que fica. Duas fragrâncias super bem elaboradas, com muitas camadas, com peso molecular, densas, com excelentes desempenhos, mas num overall, embora o Jazz Master seja um perfume mais diferenciado, aqui no Midnight nós temos uma fragrância que tem mais alcance, que agrada mais, e à medida que o tempo passa, ele fica ainda melhor na pele. E sim, é mais elogiado que o próprio Jazz Master, que já é um perfume que pede uma ocasião mais formal, perfume para poucos olfatos e mais restrito. Essa restrição, o que deveria, pelo menos para mim, particularmente, classificá-lo, é o que vai desclassificá-lo. E o Midnight é o primeiro finalista desse duelo. E agora, por fim, o segundo duelo da semifinal, né? Temos o Legend e o Heaven. Agora, acho que tá fácil demais, né? Quem é que passa? Bom, não tem muito o que dizer. Vocês já conhecem a história de cada um deles, então não vou enrolar. A escolha, para mim, talvez seja mais óbvia, afinal de contas, eles competem entre si, mas o Heaven é mais perfume, na minha opinião, e merece essa vaga na grande decisão. E agora o grande finale, né? Perfumes distintos, ocasiões de uso completamente opostas, e eles vão disputar o prêmio de grande campeão dessa Copa dos Perfumes da Maison Viegas. De um lado, o nosso querido Midnight, que é o perfume ideal para ser usado à noite, baladas, presença, elogio delas, etc, etc. Mas aqui no Heaven, você também não fica imune aos elogios, porque ele é um perfume limpo, um perfume presença, sofisticado, tem lá a sua elegância, o seu requinte, tem uma presença que vai além do que a gente imaginava. E é sim, muito agradável para a maioria das pessoas e na maioria dos casos. E o curioso é que eles são inspirados em fragrâncias bem nichadas de marcas mais conhecidas como Louis Vuitton e Parfums de Marly. Entretanto, só um ganha esse duelo hoje como o verdadeiro campeão. Então, para não encebar muito, gente, não tomar muito tempo de vocês, a escolha fica com aquele que é mais fácil de usar, o mais vendido e, claro, o mais paparicado desse ano e ainda vai ser por um bom tempo, que é o Heaven. O grande campeão, merecedor com sobras. Afinal, né, gente, não tem muito o que dizer, o Heaven, ele é o melhor inspirado do Imagination, ele performa muito bem, ele tem um cheiro que tem muita qualidade, matérias-primas muito bem escolhidas,
E claro, bem parecido com o original. E para finalizar, eu quero saber de vocês aí, dentre os perfumes selecionados, quais são aqueles que vocês escolheriam e classificariam nesse formato de Copa dos Perfumes? Quais vocês levariam para a grande final? E dentre os escolhidos, qual é o grande campeão na opinião de vocês? Comenta aqui embaixo porque a opinião de vocês é muito importante. E para adquirir todas essas pepitas com preços e condições especiais, link tá na descrição do site da Maison Viegas e o cupom especial Adriano10. Aproveite que é por tempo limitado, porque muito em breve esse cupom vai sofrer modificações e se eu fosse vocês não perder tempo porque o desconto vai diminuir. Aproveite enquanto é 10%, tá? E em caso de dúvida, se eu puder ajudá-los, estamos à disposição.